Os REITs são uma ótima opção de investimento na bolsa americana para receber dividendos em dólar. Assim como os FIIs, que são os fundos imobiliários aqui no Brasil, os REITs eles também operam o setor imobiliário, comprando e alugando imóveis lá nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo para gerar receita e distribuir dividendos. Mas, na minha opinião, os REITs acabam ficando bem na frente do que os fundos imobiliários que a gente tem no Brasil. O tamanho dos imóveis que eles têm são muito maiores, a diversificação é gigantesca e fora que ele é cotado em dólar. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os melhores setores para você investir em 2024 em relação aos REITs e qual desses setores tem os melhores REITs de dividendos para você estudar. Antes da gente começar, eu queria falar que a gente selecionou esses setores com base em uma pesquisa da Zacks, publicada no site da Nasdaq. Isso também para a gente se basear em dados e tendências agora para 2024. Já entrando no primeiro setor que a gente acredita fortemente com avanço para 2024 é o setor de varejo nos REITs. Quando a gente fala setor de varejo, isso vai incluir aqueles imóveis que têm alocação para, por exemplo, farmácias, restaurantes, parques e até mesmo resorts. Para 2024 é esperado que as taxas de vacância se mantenham baixas e que os consumidores voltem a gastar mais com gastos discricionários por conta da redução da inflação e do provável corte de juros a partir do segundo trimestre. Então isso quer dizer que com essa diminuição da inflação nos Estados Unidos, as pessoas têm a tendência de gastar com coisas além das coisas necessárias para elas sobreviverem. E esse tipo de setor de varejo acaba lidando muito bem com esse avanço. E o primeiro REIT de dividendos que eu poderia citar desse setor, que é super interessante, é o maior deles, é o Realty Income. O ticker é o WO. Esse REIT, chamado de Realty Income, ele tem mais de 15 mil imóveis dentro do seu portfólio, que vão incluir lojas de conveniência, farmácia, mercado, academia, teatro, até mesmo cafeteria. Grande parte desses imóveis estão nos Estados Unidos, mas o REIT também possui 354 propriedades na Europa que valem mais de 9 bilhões de dólares. Essa aqui é um pouquinho da composição atual do REIT Realty Income na questão dos clientes, né, que tem maior locação dos seus imóveis. Então a gente pode ver aqui que Dollar General e Walgreens são duas lojas aí com bastante representatividade, né, de aluguel. A gente tem a Dollar Tree, 7-Eleven, FedEx, BJ's, né, muito conhecido por lá nos Estados Unidos também, CVS, mas você pode ver que a maior aqui não tem mais do que 3,4% dos imóveis, dos 15 mil que eles têm ali disponíveis, então é bem tranquilo. E se vocês pararem para observar, 80% do REIT é composto por retail, que é o setor de varejo, 15% na parte industrial e 2,2% na parte gaming, que é como se fosse os hotéis, os cassinos ali em si. O interessante desse REIT é que a taxa de ocupação, ou seja, o quanto do total dos imóveis estão alugados, sempre foi elevada, próximos aí a 98, 99%, ou seja, às vezes 1% ou até menos do que isso dos imóveis estão desalugados dos 15 mil que eles possuem, então é excelente porque ele traz muita renda consistente. E esse é um REIT que acaba pagando dividendos mensais, todos os meses ele vai lá e te paga dividendos e ele tem uma consistência de crescimento muito interessante desde 1994, crescendo os seus dividendos. Pelo que eles dizem aqui, eles estão 29 anos consecutivos aumentando os seus dividendos. Em relação aos seus números, não tem muito o que falar, né? É um dos melhores REITs que a gente tem no mercado, com receita crescendo fortemente. Aqui, o FFO, que é o indicador mais importante do REIT, que é quase como se fosse o lucro dele, também crescendo bastante ao longo do tempo, vem pagando dividendos consistentes. Então, assim, em questão de número, não teria muito o que falar aqui, porque realmente ele é muito bom. Esse aqui é um pouquinho do histórico, do valor dos seus pagamentos. Então, só pra vocês terem noção, em 2023, eles pagaram em torno de 3 dólares por cota do Realty Income. Lembrando que ele paga dividendos mensais e o dividend yield dele atual é de 5,28%. O segundo REIT que eu separei aqui para o setor de varejo é o Triple N, que a gente fala, né, que é o NNN. Esse é um REIT também, obviamente, do setor de varejo, que vai ter ali lojas para alugar e vai possuir nessas lojas ali restaurantes, postos de gasolina, lojas de conveniência, entre outros imóveis parecidos com o Realty Income. No total, são mais de 3.500 propriedades espalhadas por vários estados americanos e quase 400 inquilinos diferentes. Top 20 inquilinos, né, que em primeiro lugar tem a 7-Eleven, com 138 propriedades e quase 4,6%, quase 5% da base total dos seus imóveis. Então é uma diversificação bem legal, tipo de inquilino, que é excelente, e vários inquilinos aqui grandes, alguns outros menores, mas faz uma diversificação muito boa. O histórico de taxa de ocupação do REIT também é excelente, né? A gente pode ver que na média, pegando desde 2003, ele entregou 98% de taxa de ocupação, que é excelente, quase todos os imóveis sempre alugados todos os trimestres. Já olhando seus números, também não deixa a desejar, crescimento de receita consistente
constante ao longo dos anos. Se pegar de 2018 a 2023, cresceu 30% a sua receita em si. Já de FFO, cresceu seus 47%, ou seja, cresce FFO, cresce receita, tem uma dívida super controlada e acaba tendo excelentes imóveis. Esse é um REIT que acaba pagando dividendos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses. No ano de 2023, ele chegou a pagar um pouco mais de $2 por cota e atualmente o dividend yield dele é de 5,14%. Acaba sendo um excelente REIT para quem ama dividendos. E eu queria lembrar vocês brevemente que as nossas vagas para Dollarame Black 2024 já estão abertas agora em janeiro. A gente vai deixá-las abertas provavelmente até o dia 22 agora de janeiro, que seria um domingo, ou até as vagas que a gente liberou se esgotarem. Na Dollarame a gente tem carteiras recomendadas de ações, seja de crescimento ou dividendos, de REITs também de dividendos, crescimento e ETFs também. Só para vocês terem ideia, a gente chegou a recomendar a Microsoft no finalzinho ali de 2022 e os assinantes que compraram ela chegaram a rentabilizar mais de 61% só na Microsoft em apenas um ano. Isso somente também só com essa empresa. A gente tem outras aí rentabilizando parecido ou até mais do que a Microsoft. Só para vocês terem ideia, a gente colocou aqui no relatório a recomendação primeira dela, que até hoje está ativa no final de 2022. E dentro da Dollarame a gente dá esses relatórios aqui, né, completos sobre a ação, para você entender um pouco mais sobre ela, como que funciona, como que ela ganha dinheiro, e também coloca vídeos para vocês, análises, né, sobre cada uma das recomendações que a gente faz, além do relatório, para que você possa ouvir no carro, se você quiser, ou ler o relatório em si. Todas elas com preço-alvo, né, o preço que a gente acredita que aquela ação vai chegar, isso tudo focando no longo prazo, tanto para a ação que a gente recomenda, REIT e ETF. Além de entrar no Dollarame Black, você vai ter a possibilidade de ter o nosso suporte dedicado no WhatsApp, Telegram exclusivo com todos os alunos, seja dos Estados Unidos, Brasil, é uma troca de experiência incrível, fora que a gente tem lives quinzenais exclusivas com os alunos para falar sobre economia ou o que eles solicitarem de melhor. Além disso, para quem entrar nessa turma da Dollarame Black de 2024, a gente vai estar dando como bônus todos os nossos treinamentos que a gente tem, todos os cursos, tudo para você aprender a investir no exterior, já vai estar dentro da Dollarame junto com as carteiras recomendadas. Fora que você vai receber também uma planilha automatizada para você cadastrar todos os seus investimentos nela, seja do Brasil ou do exterior. Ela vai atualizar tudo automaticamente, os preços das ações para você, o preço do dólar, o seu patrimônio em dólar, em real, vai te mostrar o quanto você tem que aportar em cada ação de acordo com as metas que você estabelecer. Ela é uma planilha super inteligente, a gente não disponibiliza em nenhum outro tipo de produto, mas para quem é Dollarame Black, acaba recebendo ela gratuitamente como bônus. Então, se você tem interesse de começar 2024 com o pé direito, investindo no exterior, já com as melhores recomendações, clique no link aqui da descrição que você já vai acessar a página do Dollarame Black, lembrando que é por tempo limitado. A gente vai colocar aí no máximo até dia 22, domingo de janeiro, e não adianta reclamar depois. Eu te vejo lá, hein? Vamos bora dolarizar esse ano aí junto com a gente. O segundo setor que eu separei aqui, bem interessante, que provavelmente vai desenvolver bastante nesse ano de 2024, é o setor industrial. Quando a gente fala do setor industrial, a gente quer dizer os centros de distribuição, ou seja, aqueles galpões logísticos gigantescos, os armazéns industriais também relacionados. De acordo com a pesquisa da Zacks, a demanda por esse imóvel irá continuar forte este ano, principalmente por conta da melhoria nas indústrias e economia, mas também pelo setor de e-commerce em crescimento. As vendas globais no e-commerce têm crescido ano após ano e a expectativa é que continue crescendo nos próximos. E para essas empresas de e-commerce continuarem crescendo, elas precisam como base os centros de distribuição, os galpões logísticos, para que elas continuem entregando mais rapidamente para seus clientes. E o primeiro REIT que eu separei aqui desse setor, muito bom para dividendos, é o Stag Industrial. O ticker é o STAG. Esse REIT ele possui quase 570 propriedades em 41 estados dos Estados Unidos, principalmente localizados na costa leste do país. Essa aqui é um pouquinho da diversificação de inquilinos que hoje o Stag Industrial tem. Então vocês podem ver que a Amazon é o maior inquilino deles, com 2,7% dos imóveis, e a gente tem outros aqui, inquilinos grandes aí, mas com percentuais abaixo de 1% do total dos imóveis, o que é muito interessante. Atualmente, a taxa de ocupação do REIT gira em torno de 97,6%, sendo que sempre se manteve bem alta. E a gente pode entender que boa parte do crescimento do Stag Industrial vem do e-commerce. Só para vocês terem ideia, hoje 31% dos inquilinos ali que de certa forma alugam os galpões com Stag, eles são inquilinos totalmente de e-commerce. Esse aqui é um pouquinho dos números dele, que também é super interessante, né? Se a gente pegar a receita crescendo aí 98% de 2018 a 2023, fora que o FFO também cresce na mesma intensidade, 120% de crescimento do FFO, que é quase o lucro líquido
yield deles. Então, em questão de números, o REIT acaba sendo excelente e com uma dívida super controlada. Um ponto bem interessante desse REIT é que ele paga dividendos mensais. Todos os meses ele vai pagar dividendo em dólar na sua conta. E só pra vocês terem ideia, em 2023 eles fecharam o ano pagando quase $1,50 por cota que você tem da STAG. E atualmente o dividend yield deles é de 3,2%. O segundo REIT interessante desse setor aqui de industrial e que tem dividendos bem legais é o West Group Properties. O ticker é o EGP. O EGP ele possui quase 550 propriedades, que incluem principalmente parques industriais com vários centros logísticos. Esses imóveis estão espalhados por 9 estados americanos, sendo que a maioria está próximo à costa, facilitando a logística de movimentação dos portos para os centros de distribuição. Atualmente, a Amazon é o seu maior inquilino, porém ocupa apenas 1,4% do portfólio total e 1,9% da receita anual, demonstrando uma excelente diversificação. O REIT ele vem crescendo o tamanho total do seu portfólio ao longo dos anos. Conseguiu manter a taxa de ocupação acima de 98% nesses últimos trimestres. Esse é um REIT também que possui excelentes números, talvez eu nunca tenha comentado dele aqui no canal, mas se a gente pegar a receita dele cresce de 2018 a 2023 84%, já a parte que de FFO cresce 100%, né, de 2018 a 2023 e tem uma dívida super controlada. Esse é um REIT que vem crescendo seus dividendos há mais de 12 anos consistentemente. Atualmente ele tem um dividend yield de 2,8% e ele vai te pagar dividendos trimestrais. Se a gente observar, ele vem pagando aqui aproximadamente $5 por cota. E o último setor, e não menos importante, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que também vai certeza explodir agora em 2024, que é o setor de data center. Os data centers basicamente são grandes galpões com milhares de computadores ali dentro, com altíssima capacidade de processamento de dados e informação online. São dentro desses computadores que são armazenados transações e também são utilizados como forma de transação de dados e principalmente segurança desses dados. Então empresas grandes como Google, Facebook, Amazon precisam ter esses centros de distribuição, esses data centers para armazenar as suas informações e também transacionar as suas informações no mundo inteiro. E de acordo com a pesquisa da Zacks, esse setor irá continuar com uma forte demanda este ano, principalmente impulsionada pelos avanços de inteligência artificial ao redor do mundo, que consequentemente trarão mais investimentos para data centers e crescimento para os REITs. E os únicos dois REITs que a gente tem desse setor, que são os maiores também, obviamente, que são os únicos, é o Equinix e o Digital Realty. O Equinix, que tem o ticker EQX, né, EQIX, ele vai possuir presença nos 6 continentes do mundo, com 251 data centers espalhados em 32 países diferentes. No total, os data centers desse REIT realizaram mais de 1,5 milhões de interconexões de rede todos os anos para mais de 3 mil clientes diferentes. O Equinix não acaba falando quais são os seus maiores clientes, isso por questão de segurança, mas ele mostra aqui que dos seus top 10, o maior deles vai possuir no máximo 3% ali dos seus data centers, o que é uma excelente diversificação desse tipo de aluguel. A taxa de ocupação do REIT está em atualmente 80%. Esse tipo de vacância parece ser bem baixo, mas existe um grande problema em data center, porque quando eles são alugados, normalmente eles são alugados em grandes módulos, e quando uma empresa deixa de alugar eles, acaba saindo uma parte bem representativa dos aluguéis que eles possuem, né? Então por isso que a taxa de ocupação está em 80% e parece ser mais baixa que os outros. Mas como o tipo de aluguel ele difere um pouco, quando um inquilino sai, acaba afetando bastante a taxa de ocupação. Já olhando os números do Equinix, a gente consegue ver de 2018 a 2023, ele cresceu 57% sua receita, que é excelente. Já na questão do FFO, cresceu 70%. Também não tem muito o que falar aqui de número, é muito bom. Esse aqui é um pouquinho do histórico de pagamentos de dividendos do Equinix. É bom lembrar que ele não é forte no pagamento de dividendos, mas é um setor que está em alta ascensão, então pode ser interessante para quem busca dividendos mais pro longo prazo, já que o dividendo yield dele é próximo dos 2%, menos do que isso, 1,8%. Ele vai pagar dividendos trimestrais e por cota que você compra dele, ele vai pagar aproximadamente ali $12 por ano de dividendos. E o segundo REIT desse setor, que eu comentei para vocês, é o Digital Realty. O ticker é o DLR. O DLR possui 312 data centers que estão espalhados por mais de 30 países dos 6 continentes do mundo. São mais de 218 mil interconexões trimestrais nos principais centros globais, como Amsterdã, Atlanta, Nova York e Seattle. O Digital Realty acaba mostrando quais são seus inquilinos e o que a gente consegue ver aqui é que o Oracle é a maior empresa em relação ao total do portfólio com 4%. A segunda maior empresa
empresa em si é a IBM, né, com 3,4%, e até mesmo o Equinix tem um percentual ali dos data centers deles com 2,4% do total. No total, são mais de 5 mil clientes ativos no DLR. E a taxa de ocupação está girando em torno dos 82%. Já olhando para os seus números, de 2018 a 2023, a receita cresceu 75%, juntamente com o FFO crescendo aqui mais de 90%, que também é um excelente crescimento, com bons números de crescimento de FFO e também de receita, e uma dívida super controlada perto do tamanho que ele é. Esse é um REIT que acaba pagando um pouco mais de dividendos do que o Equinix em si. Ele vai pagar aí seus 3,6% de dividend yield e ele vai pagar os dividendos trimestrais. Além disso, ele vem pagando aqui quase $5 aí por cota por ano em dividendos. Bom, vocês podem anotar esses 3 setores que eu trouxe aqui, que eu tenho certeza que eles vão se expandir em 2024. Pelo menos tudo está tendenciando para isso, e com certeza esses seriam os melhores de cada um desses setores em relação a dividendos, na minha opinião. E bom lembrar você que se você tem dificuldade ainda de escolher quais ativos você quer comprar, ação, REIT, ETF, você sempre tem dúvida e quer uma recomendação, eu tenho certeza que a Dollarame ela vai servir para você. Lá dentro você vai ter os treinamentos, planilha automatizada e todas as recomendações que eu mesmo compro na minha carteira pessoal e que são boas para o longo prazo. A gente faz um filtro ali das melhores empresas com os melhores fundamentos, melhores locatários, melhores imóveis, também as melhores ações de crescimento, de dividendos, e a gente atualiza essas empresas todo trimestre quando sai um resultado delas. Então assim, a gente fica bem próximo das empresas e acaba te trazendo muito mais resultado. Então se você quer fazer parte do Dollarame em 2024, não esqueça que é por pouco tempo e você precisa clicar no link da descrição e a gente se vê lá do outro lado. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!